Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos iniciar o estudo do direito do trabalho. E eu sempre gosto de começar o estudo do direito do trabalho passando as fontes do direito do trabalho, porque é importante a gente saber de onde vem o direito do trabalho. Essa é uma principal noção que nós temos que ter ao estudar o direito do trabalho. Uma informação importante, antes mesmo da gente entrar nas fontes, é que o direito do trabalho vai cuidar justamente da proteção dos direitos do trabalhador, principalmente, mas não somente, daqueles que têm uma relação de emprego. E ao longo do nosso estudo nós vamos ver então as fontes do direito do trabalho, que é de onde vem esse direito. Onde é que estão os direitos do trabalhador? A gente tem fontes materiais, que raramente aparecem em prova, e as fontes formais, essas muito cobradas em prova de concurso. E nós vamos ver então quais são as fontes materiais e quais são as formais, que se dividem em dois grupos, as formais autônomas e as formais heterônomas. São algumas noções introdutórias ainda que nós temos, mas que são cobradas em prova. Inclusive, assim que eu concluir esse primeiro conteúdo, eu já vou mostrar para vocês algumas questões que foram aplicadas em provas de concurso, para que a gente veja como que isso é cobrado em prova, claro que é o nosso objetivo aqui nesse estudo. E eu separei todo o nosso curso dessa forma. Eu separei diversos conteúdos e ao final de cada assunto a gente vai ter questões para a gente treinar e ver como isso cai em prova. Pessoal, então sobre as fontes do direito do trabalho nós temos essa divisão básica. Mas o que são essas fontes materiais do direito do trabalho? A doutrina chama isso de um momento pré-jurídico, ou seja, antes da norma existir. Quer dizer, os trabalhadores fazem uma pressão para buscar melhores condições de trabalho. E após essa pressão, uma nova regra é feita, um novo direito é alcançado para essa categoria. Uma forma, então, de buscar direitos que o trabalhador tem é a greve. O exercício da greve é uma forma de pressionar os empregadores a melhorarem as condições de trabalho. Então, fontes materiais do direito do trabalho são coisas que acontecem antes daquele direito ser garantido. É o momento pré-jurídico, portanto. Muito pouco cobrado em provas, mas a gente precisa entender. E agora vem o que é mais cobrado em prova, que são as fontes formais. As fontes formais é a norma pronta, já é o momento jurídico. Aqui nós teremos normas obrigatórias, impessoais, abstratas e genéricas alcançando os trabalhadores. Pessoal, nós dividimos esse grupo das normas formais em autônomas e heterônomas. Como que funciona essa divisão? Basicamente é o seguinte, as fontes formais autônomas é quando as normas são confeccionadas, são elaboradas pelos próprios interessados. As normas, então, partem dos próprios trabalhadores. Já nas fontes heterônomas, nós vamos ter o Estado fazendo normas para o trabalhador. Bom, como é que são essas fontes autônomas? A gente vai ter aqui, principalmente, aquelas normas coletivas de trabalho, a convenção coletiva de trabalho, o acordo coletivo de trabalho. Mas também são fontes autônomas os costumes, porque o costume é uma prática que é feita reiteradamente e passa, então, a ser um direito também. E um costume é uma prática entre o empregador e o seu empregado. Então, o empregado participa dessa norma, participa da elaboração. E também parte da doutrina vai trazer o regulamento de empresa interno também como fontes autônomas. Mas aqui tem uma questão. O regulamento de empresa ele é considerado uma fonte autônoma se os trabalhadores tiverem participado da discussão para se chegar a essas normas. Essas são as fontes autônomas. Principal característica, então, elas contam com a participação dos trabalhadores na sua elaboração. Já as fontes heterônomas, o Estado vai lá e faz a lei.
decorre da ação do Estado. A Constituição Federal, principalmente no artigo 7º, traz uma série de direitos para os trabalhadores. Esses direitos também estarão em decretos, medidas provisórias, normas regulamentadoras, as NRs do Ministério do Trabalho, portarias, sentença normativa, súmula vinculante, tratados, regulamento de empresa unilateral. A gente precisa aqui conversar um pouquinho sobre alguns desses exemplos. O primeiro que eu quero conversar com vocês é o regulamento de empresa unilateral, porque a gente viu o regulamento de empresa como fonte autônoma também. Como que eu sei se um regulamento de empresa é uma fonte autônoma ou heterônoma? Se os trabalhadores participaram da elaboração dele, é uma fonte autônoma. Se ele foi imposto pela empresa, unilateral significa que só a empresa fez o regulamento para os seus empregados. Aí é uma fonte heterônoma. Então, numa questão de prova, quando eles trazem um regulamento de empresa, eles precisam dizer no enunciado se esse regulamento de empresa tem a participação dos trabalhadores ou não. Senão, a questão fica sujeita até mesmo a uma anulação. Agora, sabe o que mais vai cair em prova? É esse aqui, ó, sentença normativa. O que é uma sentença normativa? Pessoal, a gente tem a regra que as categorias profissionais, as categorias de trabalhadores, vão fazer convenções coletivas ou acordos coletivos com o sindicato dos empregadores ou mesmo com a empresa. Quando é feito um acordo do sindicato dos trabalhadores com o sindicato dos empregadores, nós temos aquilo que nós conhecemos como convenção coletiva de trabalho. Já o acordo coletivo é um acordo feito entre o sindicato dos trabalhadores e a empresa, diretamente a empresa, não pelo sindicato das empresas. Muito bem. Só que pode ser que os trabalhadores e os empregadores não cheguem a um consenso. Então, eles tentam fazer uma convenção ou um acordo, mas não conseguem acordar as normas. Há uma divergência insuperável. O que se faz, então? Quando as categorias tentaram fazer uma negociação coletiva e não firmaram uma convenção ou um acordo, se instaura o dissídio coletivo. Quando é instaurado o dissídio coletivo, a Justiça do Trabalho vai decidir as normas a serem aplicadas para aquela categoria. E ela vai fazer isso por meio de uma sentença normativa. E a gente tem que ter cuidado, porque as pessoas, no âmbito geral, tratam dissídio coletivo como sinônimo de acordo ou convenção coletiva. Eles não são sinônimos. O acordo e a convenção coletivas são formas autônomas, com participação dos trabalhadores para se chegar à norma. Já o dissídio coletivo, a sentença normativa proferida em um dissídio coletivo, é quando o acordo não deu certo, não se chegou a um acordo. E a Justiça do Trabalho vai proferir uma sentença impondo a norma para aquela categoria. E o que é a Justiça do Trabalho? Não é uma mão, não é um braço do Estado? É o Estado fazendo uma norma. Então, é uma fonte heterônoma. Muito cuidado. Acordo e convenção coletiva, fontes autônomas. A sentença normativa vai ser uma fonte heterônoma. Certo? Maravilha. Pessoal, num primeiro momento, as questões sobre fontes do direito do trabalho vão perguntar na prova isso. Se uma fonte é material ou formal, e se ela é autônoma ou heterônoma. Essa primeira classificação é essencial, é nosso ponto de partida. Agora, nós vamos aprofundar um pouquinho mais no estudo das fontes do direito do trabalho, conhecendo o artigo 8º. E o artigo 8º ele é muito importante também porque ele é um dos artigos que foi alterado pela reforma trabalhista há alguns anos, e isso tem sido cobrado em prova, principalmente essas mudanças após a reforma trabalhista. Nós tínhamos este artigo 8º com essa mesma redação e apenas um parágrafo único. Agora, nós temos o artigo 8º e 3 parágrafos. Tem 2 parágrafos que foram inseridos pela reforma trabalhista. Bom,
Primeiramente, o que diz o artigo 8º da CLT? Ele diz que as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, ou seja, quando não tem uma lei dizendo a solução para o caso, nenhuma regra no contrato, como que a Justiça vai decidir? Como que a Justiça ou até mesmo autoridades administrativas vão dizer quem é que tem a razão? Bom, conforme o caso, vai ser utilizada essa outra fonte do direito, que é a jurisprudência, a analogia, equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho. E ainda, de acordo com usos e costumes, com o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Sempre o interesse coletivo, o interesse público vai ser preservado. Pessoal, o que está nos dizendo o artigo 8º? Que muitas vezes a gente vai se deparar com alguma situação envolvendo o trabalhador que não está prevista na lei nem no contrato de trabalho. E se eu não tenho a solução na lei nem no contrato de trabalho, aonde que eu vou buscar a resposta para garantir o direito? Porque a gente tem uma regra na Justiça do Trabalho, o juiz, como sempre, né? O juiz deve julgar sempre. O juiz não pode dizer, eu não vou julgar esse caso porque não tem nenhuma lei garantindo esse direito. Não, ele vai ter que analisar o caso e ele vai poder dizer, olha, julgo a favor ou contra, né? Concedo ou não concedo, e fundamentando. Pois é, e para fundamentar a sua decisão, seja a favor ou contrária ao trabalhador que ingressa na justiça, o juiz vai se utilizar dessas fontes. Ele pode utilizar a jurisprudência. O que é a jurisprudência? São muitas decisões judiciais no mesmo sentido, que formam uma jurisprudência. Então, se o direito que o trabalhador está buscando aqui na justiça já foi objeto de muitas ações judiciais, e tribunais do trabalho costumam decidir de uma certa forma, essa jurisprudência dos tribunais pode ser uma fonte. Inclusive, existem as súmulas do TST. O TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, é o órgão máximo em justiça do trabalho no Brasil, e ele tem muitas súmulas que são muito utilizadas na fundamentação. Então, a jurisprudência é uma grande fonte aqui do direito do trabalho. Nós temos também a analogia. O que é a analogia? Bom, eu não tenho uma regra específica desse caso, mas tem um caso semelhante. E por analogia, eu aplico a este caso que eu estou julgando a mesma regra que se aplica a uma outra situação. Isso é uma analogia. Eu pego em outro lugar uma norma e aplico aqui ao caso. Também por equidade, que é a questão de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, né? Uma questão também de justiça social, de igualdade. Também pode-se utilizar outros princípios e normas do direito, principalmente os princípios do direito do trabalho. Por isso é muito importante conhecer também os princípios do direito do trabalho, porque são uma fonte do direito do trabalho também. Ainda de acordo com usos e costumes. Os usos e costumes, porque às vezes a gente vai ter alguma situação em alguma empresa que sempre foi assim. Já ouviram essa frase? Isso sempre foi assim. Isso é um uso e um costume. Por exemplo, uma empresa sempre dá um intervalo de 15 minutos para os trabalhadores e esse intervalo não é descontado. Muito bem, é um costume. E se isso é sempre feito, mesmo que não esteja na lei, mesmo que não esteja no contrato de trabalho, é algo que sempre é feito e é algo que vai ser válido. Também pode-se utilizar o direito comparado. O que é o direito comparado? É o direito do trabalho de outros países. Então, eu utilizo, eu vou buscar o que um outro país faz nesses casos. Isso já aconteceu, antes do Brasil ter a lei do trabalho doméstico, se utilizava muito direito comparado, e a gente tinha na Argentina uma norma que dizia quando que era caracterizado ou não aquela habitualidade, né, do trabalho doméstico.
E isso era utilizado aqui no Brasil em decisões e acabou se tornando jurisprudência brasileira, que nasceu com base no direito comparado. Eles disseram, olha, na Argentina é assim, por isso aqui a gente vai aplicar assim também. É possível fazer isso, claro, sempre de uma forma que não contrarie o nosso próprio direito. Hoje, esse caso das domésticas, por exemplo, do trabalhador doméstico, né, como nós temos já há muitos anos uma lei do trabalho doméstico, não se usa mais o direito comparado, mas se usou antes. É isso. Então essa que é a ideia do uso das fontes do direito do trabalho, buscar nesses lugares a resposta para solucionar o direito. E o direito comum é fonte subsidiária do direito do trabalho. Isso é muito interessante, porque o direito do trabalho, além de ser uma lei bastante antiga, claro que ela passou por várias atualizações, a CLT, mas ela é uma norma bastante antiga, ela também é uma norma incompleta. A CLT e a legislação trabalhista não aprofunda alguns assuntos, e muitas vezes nós vamos buscar no direito comum regras para aplicar aqui, no direito civil, por exemplo. Então, o direito comum é uma fonte subsidiária do direito do trabalho. Agora, a regra de usar uma fonte subsidiária é sempre a mesma. Eu só posso aplicar regras do direito comum que não contrariem o direito do trabalho, que é o mais específico. Muito bem, e agora nós temos, então, os dois parágrafos que foram inseridos na reforma trabalhista, que estão sendo bastante explorados em prova e que mudaram aqui alguns conceitos até então aplicados no direito do trabalho. O parágrafo 2º, pessoal, fala sobre as súmulas e os enunciados de jurisprudência editados pelo TST e pelos TRTs, pelos Tribunais Regionais do Trabalho. E a gente teve uma grande situação que aconteceu no Brasil, que por muito tempo a legislação trabalhista não foi alterada nem aperfeiçoada, e o Tribunal Superior do Trabalho, principalmente, mas também alguns TRTs, começaram a editar muitas súmulas para preencher aquelas lacunas. Quer dizer, como tinham muitos casos que a lei não trazia resposta, a Justiça do Trabalho começou a trazer as soluções. E isso se tornou tão habitual e tão necessário que a gente pode dizer que o TST exagerou um pouquinho. E ele começou por meio de súmulas, trazer regras, substituindo a função do legislador. Por muitas vezes, o TST editou regras, coisas que não estavam previstas na lei, o TST aplicou o direito com base em todas aquelas fontes que a gente viu e construiu regras, que passaram a ser aplicadas como se fossem lei. E isso a reforma trabalhista principalmente tenta evitar e coibir. E para evitar isso, para diminuir o poder do TST por meio das súmulas, insere aqui no parágrafo 2º desse artigo a seguinte regra: as súmulas e os enunciados de jurisprudência do TST e dos TRTs não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Tinha uma súmula que dizia o seguinte, olha, a hora extra, se um trabalhador sempre recebe hora extra e ela é suprimida, tem que ser dada uma indenização específica. E a súmula dizia como que seria essa indenização. Só que não tinha nenhuma lei dizendo isso. E essa nova regra da CLT impede que uma súmula faça isso, porque ela diz que uma súmula não pode criar uma obrigação que não está prevista em lei. Então, se a lei não prevê indenização, não pode o TST criar uma súmula criando essa indenização. Essa é a regra do parágrafo 2º. Concordem ou não, aqui, ninguém está aqui para defender ou para criticar o TST ou a reforma trabalhista. A gente está aqui para entender o direito do trabalho. E entender o direito do trabalho é isso, pessoal. Existia uma prática de criar obrigações por meio de súmula. Isso era uma prática reiterada. A reforma trabalhista quer frear isso. E ela diz, olha, não pode restringir direito nem criar obrigação por súmula.
Claro que o TST continua com o poder de interpretar o direito e tomar suas decisões. Mas ao editar súmulas, não pode criar regras, não pode substituir o legislador. Essa é uma importante mudança que está sendo muito cobrada em prova de concurso. E a pegadinha que a banca faz para tentar enganar vocês na prova é tirar esse não, né? É dizer que as súmulas podem restringir ou podem criar obrigações. Não, não podem. O parágrafo 3º também foi inserido nessa reforma trabalhista, e ele nos diz o seguinte: no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. O que esse parágrafo 3º fez, pessoal? Com esse parágrafo 3º, a Justiça do Trabalho, ao analisar uma cláusula de uma convenção coletiva ou de um acordo coletivo, ela não pode adentrar no mérito dessas cláusulas. Ela ficou limitada a apenas analisar se é válido o negócio jurídico. Quer dizer, quando a Justiça do Trabalho vai analisar se é possível aplicar uma norma de acordo ou convenção coletiva de trabalho, ela só pode dizer: esta convenção, este acordo, está de acordo com a validade do negócio jurídico? Se tiver, é válido, se não tiver, não é válido. Por quê? Antes de existir esse parágrafo 3º, antes da reforma, a Justiça do Trabalho interpretava algumas cláusulas de acordos ou convenções, e se ela entendia que era prejudicial ao trabalhador, ela não aplicava, ela não admitia. Essa nova redação diz o seguinte: olha, a Justiça do Trabalho não pode mais fazer essa análise se é bom ou ruim para o trabalhador. O que ela tem que analisar é o seguinte: existe aquele acordo ou convenção e quem fez aquele negócio é um agente capaz, o objeto é lícito, possível, determinado ou determinável, e utiliza a forma prescrita ou não defesa, não proibida em lei, aí é válido. Porque o que acontece, pessoal? A gente tem que entender aqui melhor essa situação. O que se faz num acordo ou numa convenção coletiva? Se estabelecem regras para uma categoria. Então, nós temos direitos estabelecidos na legislação trabalhista e existe uma liberdade para que empregado e empregador negociem algumas situações. E aí eles dizem: olha, a gente vai abrir mão de uma coisa para ganhar outra, porque é isso que é um acordo, né? Como é que a gente se chega em algum acordo em várias situações? Eu abro mão de algumas coisas em privilégio de outras. Claro que tem coisas que não se pode abrir mão, tem coisas que são irrenunciáveis no direito do trabalho. Por exemplo, nenhum trabalhador pode abrir mão do salário mínimo. Tem coisas que não se abre mão. Mas tem outras coisas que se abre mão. E muitas vezes em negociações coletivas, os trabalhadores abriam mão de uma vantagem para ganhar outra. Quando chegava na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho queria aplicar uma vantagem, mas não queria aplicar a desvantagem. Ela estava acabando com o acordo que tinha sido feito. Então, na reforma trabalhista, eles incluem o parágrafo 3º para dizer: olha, se o negócio foi feito dentro dos elementos do negócio jurídico, ele é válido. E se a categoria abriu mão de uma coisa para ganhar outra, ela vai ganhar só aquilo que foi combinado. Essa que é a ideia de ter sido inserido esse parágrafo 3º. Muito bem, então é isso que nós temos. E nós vamos concluir aqui com um resumo sobre as fontes. Um resumo sobre o que a gente viu, sobre as fontes formais autônomas e sobre as fontes formais heterônomas. Lembra? A fonte formal autônoma é aquela criada com a participação do destinatário, do trabalhador. Convenção coletiva, acordo coletivo, costumes e o regulamento de empresa quando o trabalhador participou dessa decisão. Por isso eu coloquei esse asterisco aqui. E as fontes formais heterônomas são aquelas que o Estado cria. Constituição, leis, decretos, medidas provisórias, normas regulamentadoras, portarias, sentença normativa, aquela decisão da Justiça do Trabalho em dissídio coletivo, súmula vinculante, tratados e o regulamento de empresa unilateral,
que é aquele regulamento que o empregador faz sem a participação do empregado. Então é isso, pessoal. Com isso nós concluímos aqui essas fontes e eu separei, claro, alguns exercícios para a gente treinar e ver como isso cai em prova. O que eu recomendo para vocês? Tentem resolver as questões antes de assistir a correção, porque aí vocês já vão treinando para aquilo que vocês vão enfrentar no dia da prova. Depois que tiverem resolvido as questões, acessem o próximo vídeo que eu vou corrigir e comentar cada uma das questões com vocês. Até logo!